Tá bom. Vamos começar. Mas eu acho que seu cabelo tá esquisito hoje. É, né? Não passa... Sabe o que é? É que fui pra academia, aí da academia eu vim direto pra cá. Foi isso que aconteceu. Então você veio suado. É que aí secou, né? Mas o suor tá aqui. Ah, bacana. Tá aqui. Oi, babies! Tudo bom? Fernanda, prazer. Tudo bom com vocês? Eu sou o Herbert, esse é o canal das Bi. Onde é que a gente tá hoje? No estúdio de Nova Braba, tá? Exatamente! Como vocês decidiram, este é o... Não sei, amigo, você viu o resultado? Eu não Bi... vi. Mas como não viu? Este Mas é... eu vi que tinha umas pessoas reclamando que era muito internacional. É. Eu estou de acordo. Nem Jesus agradou a todos. Mas assim, aconteceu, entendeu? A vida aconteceu, 1000 pessoas votaram e quem ganhou foi o B-News. Então, é quase Vivi News, gostei. Vamos focar então? Que o povo tá com dificuldade hoje. O povo, eu digo eu mesmo. Novembro começa com um monte de notícia boa. Os nossos amigos, a Nathalie Neri e o Murilo do Muro Pequeno, fizeram conteúdos maravilhosos sobre negritude. Eleições da diversidade. Os Estados Unidos mostraram a força das mulheres e das minorias nessas eleições. Silvio Santos faz polêmica no Teleton. SBT, deixe-o, ame-o, Olívio. SBT, ame-o ou deixe-o. Governador do Rio tem ponto positivo. Seu filho, um ativista trans. Escócia mostra ao mundo uma educação inclusiva e diversa. O canal das Bi precisa da sua ajuda. Agora eu entendi. Super Drags estreia e ninguém virou gay. Momento Gorfane Arco-Íris. Pedido de casamento no Hop Pride. Onda de ajuda para quem quer casar antes do fim do ano. Casa 1 pede ajuda para realizar casamentos coletivos. E você se lembra qual foi a primeira fake news que você caiu? Agora no B-News. Boa noite. Oi? Isso é ótimo, você Ih, na academia, né? Deixa a gente, ó. nem me fale, eu preciso fazer isso. Mês de novembro, mês do dedo... Brincadeira. Novembro é mês de quê? De muitas coisas. É novembro azul que a gente chama. Do dedo no Que cu? é do dedo no cu, exatamente. Novembro azul, dedo no cu. Que é o mês da... como é que fala? Agora eu fiquei confuso. Prevenção. Prevenção. Câncer de próstata. Câncer de próstata, A exatamente. partir Então, dos 45 anos, todos os homens devem fazer exames periódicos, entendeu? Enfiar o dedo no cu pra ver se a próstata tá tudo bem. eu costumo Que nem a gente fazer faz a tal da prótese, mamografia. Não, né? A próstata. Eu entendi a prótese. Próstata. É a próstata. Mas não é disso que a gente vai falar hoje. A gente também veio falar de que é mês da visibilidade negra. Por quê? Exatamente. Muito conteúdo vai surgir esse mês. É importante que a galera, né, a comunidade negra se posicione e esteja aí presente, não só no mês de novembro, mas eles estão sim o ano inteiro produzindo conteúdo incrível. Mas essa semana, que já passou, especificamente, apareceram alguns conteúdos muito legais. Um aqui no canal das Bi, que foi o Yaga, um festival de cultura queer underground. E a gente chamou a Rosa Luz, que é uma youtuber negra, ativista, trans, para estar junto com a gente, para ter essa conversa com várias pessoas, artistas, produtores musicais. E foi babado. Se você não viu, tem que ir até o final desse vídeo e depois você volta para assistir o Yaga. Exatamente. E além disso, a gente teve a Nathalie Neri e o Murilo. A Nathalie Neri do Afros e Afins e o Murilo do Muro Pequeno. Os dois foram convidados pelo próprio YouTube para fazer parte de um movimento que chama Creators for Change. E aí os dois produziram conteúdos com essa parceria sobre negritude que saíram na segunda-feira agora. A Nathalie é um documentário maravilhoso de 58 minutos, onde você fala sobre colorismo e sobre como a mulher é vista. Já saiu o na doc sociedade. inteiro? Já saiu o doc inteiro, amigo. Eu só vi o teaser. Já saiu o doc inteiro hoje. Segunda-feira, né? no caso. Ontem. Ontem. Olha. E é maravilhoso, assim, a fotografia tá maravilhosa, o conteúdo tá maravilhoso, todas as pessoas falam coisas, assim, que a gente, com toda a nossa branquitude, ia demorar muito tempo para poder entender, mas aí você tem lá os 58 minutos que explica exatamente o que acontece, você consegue entender um pouco mais sobre essa estrutura racista que, né, tá aí no Brasil há muito tempo. E o Murilo, no Muro Pequeno, saiu o primeiro episódio, aí sim, é uma série de episódios, então tem que ficar atento para ver quando que vão sair os próximos episódios. O primeiro é Onde Estão os Homens Negros, porque quando você fala em homens negros no
YouTube, por exemplo, você normalmente só vê homens gays e você vê mulheres falando de negritude. Você não vê muitos homens hétero-negros falando sobre negritude. Então é um episódio que passa sobre isso, e ele tá querendo discutir masculinidades negras e como elas estão representadas. E é tipo, o primeiro episódio também tá sensacional e falando sobre coisas que também, assim, eu com toda a minha branquitude fico assim, ó. Eu não vi, mas já imagino que está babado, assim como o de Nathalie. Realmente, né, quando a gente faz vídeo aqui no canal da Bia, a galera sempre fala, mas eu queria ouvir a perspectiva negra sobre isso. E nem sempre a gente consegue trazer, a gente traz não só no mês de novembro, mas ao longo do ano inteiro a gente tenta trazer algumas pessoas. Então é isso, fique de olho aqui no canal das Bi, nesses conteúdos especificamente que tem esse foco na negritude. E se você não é inscrito ainda na Nathalie e no Muro Pequeno, vai lá e se inscreve. São todos, assim, eles são maravilhosos. A Nathalie ainda fala muito sobre veganismo, que é coisa que as pessoas pedem pra gente muito aqui também. Então ela tá lá fazendo conteúdo a respeito. Então é impossível um canal poder falar sobre todos os assuntos que são importantes a todas as minorias, mas se a gente junta, também, né? Se a gente junta todos esses criadores, a gente consegue ter uma plataforma muito legal e falar sobre várias coisas. Falando em representatividade... Eleições nos Estados Unidos, é isso? Exatamente. Eles tiveram agora o que eles chamam de midterms, que é como se fosse as nossas eleições de 2020, que você elege prefeito, você não está elegendo presidente, né? É o midterms, é o meio do caminho. Entendi. E aí, o que rolou foi o seguinte, nas eleições passadas, você viu uma onda conservadora muito grande. Você reconhece? Talvez. Sentiu na pele, né? Sentiu na pele. Então o negócio é o seguinte, essa eleição foi uma das eleições mais representativas da história dos Estados Unidos. Sério? Foram eleitas 110 mulheres para o Congresso dos Estados Unidos. Qual que era o ano de antes? O maior número era 84. Olha. Então você teve um aumento muito grande. E além disso, você teve em Nova York uma mulher latina sendo eleita como a mais jovem da história dos Estados Unidos. No Michigan e Minnesota, as primeiras mulheres muçulmanas a serem eleitas. Em é muito difícil falar Massachusetts. Uma mulher negra está ocupando pela primeira vez o Senado. Aí a gente teve as primeiras indígenas eleitas pelo Kansas e pelo Novo México. A Sharice Davis, que é do Kansas, além de ser indígena, é uma mulher abertamente lésbica. E você teve no Texas duas mulheres latinas sendo eleitas também pela primeira vez. Então, isso é huge, né? Isso em especial para a situação grande. que eles têm enfrentado com o novo presidente lá, né? Então você tem um presidente que é islamofóbico, você tem um presidente que é homofóbico, você tem um presidente que é latinofóbico. Existe essa palavra? É xenofóbico, né? E aí você tá vendo a resposta do povo dos Estados Unidos falando, queremos representantes dessas minorias minorizadas, né? Que a gente precisa ouvir o que elas têm a dizer. Isso foi muito legal. E, além disso, você teve a perda da maioria dos conservadores na Câmara. Então, pela primeira vez, o Trump não vai ter tanta facilidade assim para poder fazer as coisas que antes os republicanos tinham maioria na Câmara, agora não tem, agora são os democratas, aí vamos ver o que vai acontecer. Vai ser bem interessante. E eu acabei de lembrar de uma coisa agora, que teve o aniversário de 100 anos, do final da Primeira Guerra Mundial. Entendi. E aí rolou um evento que juntou vários... O Trump, a Angela Merkel e o Macron, que fez um discurso. Eles estavam na França, ele fez um discurso e o discurso foi todo direcionado para Trump, falando: nacionalismo é contrário a patriotismo. Se você é patriota, você tem que defender a todos e não o seu país, apesar, em cima de todos os outros, né? Você ser patriota é você acreditar no bem comum. E não é só o bem da sua nação, mas é o bem de todo mundo. E assim, pegou meio mal. Pro Trump, né? Pro Macron ficou ótimo. Mas falando em papelão, o Silvio Santos ataca novamente. Mas sempre bom lembrar que a gente respeita muito ele pela carreira que ele tem, né? Mas assim, também tem aí umas cagadas, muitas, algumas, enormes, né? Frequentes. Tem. Eu acho que por mais que ele seja uma pessoa que é mais velha, ele tem toda a oportunidade do mundo de rever os seus conceitos, de repensar o que é dito, o que é visto e o que é feito na emissora dele. Então, esse final de semana, rolou ali o Teleton, né? E rolou uma situação que foi desagradável com Cláudia Milk. Conta pra eles, Fernanda. O que aconteceu? Cláudia Milk estava lá no Teleton, que é
aquele programa que dura 2 dias para poder arrecadar dinheiro para pessoas com deficiência, que é super legal, que a gente estava lá no ano passado. Sim, sim. Uma baita causa. E o Silvio Santos estava o quê? Fazendo o Silvio Santos, apresentando lá, ha, ho, essa coisa que o Silvio Santos faz. Eu sei imitar muito bem o Silvio Santos. E aí Cláudia Leite foi o quê? Participar. Ivete Sangalo participou, todo mundo participou, a Claudinha foi lá, e aí o Silvio Santos abraçou o Cláudia Milk. Abraçou? E aí falou, não posso ficar abraçando muito assim porque eu fico excitado. Ah, ele quis dizer excitado de animado, né? De feliz. Não, eu quis dizer excitado mesmo. E não parou por aí. Não parou, ele continuou a comentar a roupa dela, comentou o jeito que ela dança. E então, assim, é entendível que Silvio Santos tenha sido criado numa época onde falar essas coisas fosse normal. Mas ele tem que entender que o mundo de hoje, isso não é normal. E isso é abuso e ele constrangeu uma pessoa. E você imagina, se ele tem o culhão, né, para poder falar o linguajar deles, de fazer isso com uma pessoa famosa ao vivo na televisão, você pode imaginar o que ele não é capaz de fazer com uma pessoa que não é conhecida e que não tem ninguém gravando. Fica aí o questionamento. A ele, né, no caso, dentro da empresa. Aí. Se ele não tá percebendo a cagada que ele tá fazendo, que as pessoas que estão em volta dele, ele não vai mudar do dia pra noite, mas pelo menos ele tem que parar de fazer essa daqui, porque perpetua esse machismo que é insuportável. E aproveitando, já que a gente tá falando de SBT, é esse negócio, né? Ame-o ou deixe-o. Eu vou fazer essa campanha aqui mesmo, então. Então é assim, ó. Silvio Santos, não te amo e vou te deixar. Nunca mais assista SBT. Por quê? Porque o SBT, além de ter o Silvio Santos falando essas barbaridades, decidiu fazer uma campanha inspirado na época da ditadura militar, onde o mote era: se você não ama o Brasil, você tem que sair do Brasil. Mas não é aquela coisa, tipo, de amar. É a coisa de você respeitar absolutamente tudo que tá vindo de cima sem questionar absolutamente nada. Se você não sair, a gente faz você sair ou a gente te mata. É esse o contexto do Brasil ame ou deixe. Eu tava conversando com o Gabriel Estrela esse final de semana e ele falou que tem um texto do Henrik Ibsen, que é um dramaturgo, que fala justamente sobre a democracia ter dado errado porque as pessoas não têm educação suficiente para falar e discorrer sobre, e pensar e repensar a democracia, e por isso ela está morta. Triste, porque esse texto é o quê? Antiguíssimo, antiguíssimo, antiquíssimo, antigo. Só que atual como hoje dia, para ser em várias línguas. Próxima notícia, qual é, Beth? Cara, é aquele pesar no coração, né? Porque assim, eu sei muito bem o que é ter um parente dentro de casa ou familiares que são abertamente homofóbicos e que acham que tá tudo ok você suprimir os direitos e necessidades de uma parcela da população, inclusive euzinha, no caso, né? Eu que sou viado. Mas ter um pai que está em rede nacional fazendo isso e que estará em 2019 à frente do governo do estado do Rio de Janeiro, deve doer ainda mais, viu? Deixa eu te falar. Só que assim, Witzel, tem o quê? Tem um filho trans. E é isso. É a notícia boa sobre o governador do Rio de Janeiro é o quê? Que ele tem um filho trans. É bom pra gente, ruim pro menino, né? Porque ter um pai como esse não deve ser legal. Desagradável. Mas a gente quer falar pra você, família é a família que te escolhe e te acolhe. Então tenha certeza absoluta que você vai encontrar pessoas que vão fazer o papel do pai, o papel da mãe, o papel do irmão, o papel, né, da família de verdade aqui na comunidade LGBT, porque a gente está de braços abertos. E eu vi na reportagem que ele falou que o pai dele morreu pra ele quando ele viu a foto do pai dele arrancando e quebrando a placa da Marielle. Não, ele não queria que o pai dele falasse dele nas campanhas, porque é isso, existe muita a coisa de usar. Tá vendo como eu não sou preconceituoso? Eu tenho até um filho que é. Oi, tudo bom? Então, assim, a gente sabe que o filho tá sendo usado tanto pra pessoas falarem mal do Witzel, falando assim, tá vendo? Ele não consegue nem educar o filho direito, como pessoas falando que, tipo, não, ele não é preconceituoso, olha ele tem um pai, um filho trans. Então, assim, força pra você, estamos juntos e encontre a sua família. Tenho certeza que você já deve ter encontrado pessoas, né, a mãe e o pai dele são separados, então ele tem um padrasto, então... Essa notícia é muito boa. Escócia aprovou na semana passada a obrigatoriedade de que no currículo da educação básica
Ou seja, toda escola pública do governo da Escócia vai ter que ter matérias relacionadas aos direitos da população LGBTI. Por quê? Porque a gente sabe que é necessário que as pessoas entendam as nossas necessidades. Não são um mero capricho, mas a gente sofre muito preconceito. E a gente sabe que a raiz disso pode ser resolvida com educação, mostrando para as pessoas que o bullying não é o caminho. Então qual que é o caminho? A educação, olha só. É isso, é uma educação inclusiva desde que a pessoa é pequenininha, porque daí ela cresce sabendo que incluir as diferenças e respeitar as diferenças. É como qualquer outra questão dentro da relação entre pai e filho. Se você tem um filho que ele ainda é muito pequeno e você tem medo de uma barata, possivelmente ele também vai ter medo da barata, porque você é a figura de segurança pra ele. Uma vez que você tem medo disso, você não passa essa segurança necessária pra ele se sentir seguro também. É a mesma coisa, se você tem nojo de uma certa pessoa, de uma certa parcela da população, e você passa isso pro seu filho, eu acho que não tem muito outro caminho para ele seguir, a não ser que ele encontre outras pessoas ao longo da vida dele que mostrem que não é bem assim. E às vezes ele vai estar aberto pra ouvir, né? É aquela velha história, você não ensina ninguém a ser gay, você não ensina ninguém a ser trans, mas você ensina pessoas a serem homofóbicas. Falando nisso, o canal das Bi precisa da sua ajuda. A gente tá com um projeto novo aqui no canal das Bi, mas pra ele dar certo, a gente precisa da sua ajuda. Não é dinheiro, não precisa correr, não precisa fechar o vídeo, pode ficar aqui. Não é dinheiro, pelo amor de Deus, não é dinheiro. O negócio é o seguinte, a gente quer que a colmeia seja cada vez mais representada aqui nos vídeos. E aí, pra isso, a gente tá pedindo que você conte a sua história e mande pra gente poder interpretar essas histórias aqui em uma série de vídeos. Não só outras pessoas. Como outras pessoas, pra que a gente possa ampliar essas vozes, para que a gente possa compartilhar as vivências de vocês. Então, se você tem uma história legal de amor, de uma paixão, você com o seu boy, com a sua girl, com essa pessoa que você gosta, ou então uma saída do armário inusitada, ou então uma não saída de armário, Exato. Como que você vive estando dentro do armário. Nossa. Não, assim, a gente não vai revelar nomes, então se você tiver vergonha de falar e não quiser revelar o seu nome, tudo bem. Você só precisa escrever a sua história e mandar para produção@canaldasbi.com.br. A gente está muito ansioso com esse projeto novo, né? Porque a gente vai conseguir trazer uma série de amigos atores para cá, inclusive alguns youtubers que são atores a gente vai chamar também para contar essas histórias para vocês. E é isso, é mostrar que você é muito importante. Eu acho que desde o começo do canal das Bi a gente sempre deixou isso muito claro para vocês, que vocês fazem parte desse projeto. E aí essa é uma ideia que a Fernanda teve, que justamente quer trazer mais pra perto as histórias de vocês e tornar o canal uma colmeia mais completa com a sua história. Isso aí. Tem muitas histórias maravilhosas que a gente já leu nos comentários dos vídeos, e a gente quer fazer com que essas histórias sejam vistas e ouvidas por mais gente. Falando em histórias que devem ser vistas e ouvidas por mais gente, o que a gente vai falar aqui que estreou? Super Drags! Ai, gente! Eu amei o primeiro episódio, alguém viu? Eu vi. Cecília tá demitida. Super Drag. Super Drag tá rolando ainda, uma polêmica gigantesca. Tem uma galera evangélica que tá querendo boicotar a Netflix e tal. E aí a gente vê o nível de absurdo disso, que é o seguinte: durante as eleições, a gente se viu no momento onde a gente tava do lado de Raquel Sherazade, né? Nossa. A gente tava do mesmo lado. Essa foi pesada, viu? Nessa questão aqui, a gente tá do lado, sabe de quem? De Danilo Gentili. Porque é tão óbvio que, né, é um desenho... Ele falou? Agora eu quero saber. Ele falou que evangélico, se vocês não gostam, não deixem suas crianças assistirem. É um desenho adulto. Olha só. Mas, assim, drags estão dominando a cultura pop brasileira. Viu O quê? o gaydar e o highlight. E tem várias coisas incríveis, o dildo. Ai. Falando na cultura drag que tá finalmente voltando ao mainstream, que já teve no mainstream nas décadas passadas e agora tá voltando. Saiu, né? Nunca saiu, na real, mas agora elas estão chegando com tudo no mainstream. Rolou esse final de semana aqui em São Paulo, Hop Pride. Tinha vários palcos com várias performances drag. Teve Pablo. Né? Teve Glória Groove. E teve o quê? Um Vanessa? Pedido de casamento no palco com a Glória Groove. Com a Glória... Duas meninas. O que ela cantou? Amigo, vai embora. Amiga, não. Vai embora. É que eu gosto muito da Glória Groove. Amigo, deixa eu contar a notícia. Você devia ter ido, que você não pagou o ingresso e foi? É que eu não tenho nem marido, nem mulher. Entendeu? Como é que eu ia atrás da Glória Groove?
E, além desse pedido de casamento maravilhoso, a gente já viu uma onda de pessoas oferecendo ajuda nas redes sociais, falando, se você é LGBT e tá querendo casar antes do fim do ano para garantir esse direito, eu ofereço. E aí as pessoas ofereceram fotografia de graça, música, comida, convite, tudo que você pode imaginar. A gente tem até um post, a gente vai deixar aqui embaixo o link do post do Instagram do canal das Bi, que várias pessoas de vários lugares do país ofereceram ali o que elas estão dispostas a oferecer para quem quiser casar. E tem várias coisas acontecendo muito legais em relação a casamento LGBT. Uma delas é a plataforma Original My, que é um site onde as pessoas podem assinar contratos, por exemplo, por meio de blockchain. Eu não vou explicar especificamente o que é o blockchain, mas o que interessa aqui é para você, que é LGBT, e que está nesse contexto, como a gente, obviamente, e que deseja ter o seu laço estreitado para uma união estável, você pode ter isso gratuitamente. Porque a união estável, se você vai até o cartório para fazer todo o processo, ela tem um custo de R$400. Só que existem essas plataformas hoje que têm o mesmo valor do papel em si, real, que você pode assinar digitalmente esses contratos. Então, nesse movimento do hashtag casamento LGBT, essa plataforma abriu ontem um contrato de união estável que você e sua pessoa aí apaixonada, vocês podem assinar essa união estável por meio dessa plataforma. Então vou deixar aqui embaixo o link para vocês lerem direitinho o que é o blockchain, o que é essa plataforma. E assim, é um negócio sério, então se você não tem a oportunidade de casar efetivamente, ou se você não tem a oportunidade de pagar pela união estável, tá aí uma boa oportunidade para você fazer isso gratuitamente. E falando em casamento... E vamos fazer mais uma notícia de casamento? Porque, né, a gente tá gostando desse aqui, eu pra terminar bem o vídeo. Ah, é isso aí mesmo. E é o seguinte, a Casa 1, que a gente ama, adora e idolatra, vai fazer um casamento coletivo de 5 casais no dia... Meu amor, deixa eu te contar uma coisa, que você tem que ir pro ar do jeito que tá. O quê? 5 casais? Não vai ser 5? Vão ser mais de 100. Vão ser mais de 100? Vão Mas ser era mais de 100. 15, era 5 no Era inicial. 5 no começo, só que assim, tanta gente se inscreveu que eles estão com 130 Bacana. inscrições. Bacana. E aí, eu não sei, eu conversei com os meninos nesse final de semana porque eu estive na Casa 1. Eu não sei o número exato de casamentos que vão ser efetivamente feitos, mas eles estão assim numa loucura para organizar o casamento efetivamente, todos os custos que isso tem, uma festa bacana para todos esses casais. Então, assim, a Casa 1 é uma instituição de acolhimento de LGBTs que a gente confia, acredita, é um centro de acolhimento, um centro cultural também. É um centro cultural, mais do que isso, Exato. não é? É uma coisa que está mudando a comunidade como um todo, a sim. região toda, né? Mas eles precisam de ajuda, eles abriram um financiamento coletivo para que as pessoas possam doar dinheiro, se você não consegue, para poder, né, conseguir lá R$45 mil para poder fazer esse casamento para 100 casais. Exato. Então... Porque é isso, né, gente? A Casa 1, ela tem um custo mensal, ela tem inclusive um outro financiamento coletivo, se você não sabe, ela tem esse financiamento que todo mês pode ir lá debitar da sua conta um valor que você quiser. Mas agora, especificamente, como eles se lançaram nesse projeto de casamento coletivo, eles abriram um especificamente para isso, do Benfeitoria, que é uma plataforma que a gente conhece muito bem. Então, se você tem dinheiro e você quer ajudar, ajude essas iniciativas, porque a gente precisa fortalecer a nossa comunidade como um todo. E, finalmente, vamos para o último assunto, para a alegria geral de Cecília. Fake news! Uma pessoa no Twitter foi lá e escreveu: qual foi a primeira fake news da sua vida? E aí várias pessoas responderam. E aí eu me identifiquei com várias delas, inclusive do Fofão. Vocês lembram do Fofão? Fofão. Aquele chocolate que era... Não, Fofão. Fofão era um boneco do Fofão. E aí rolou a fake news de que tinha um facão dentro do boneco do Fofão. E a gente tinha em casa um boneco do Fofão e a gente super acreditava que tinha um facão dentro do boneco do Fofão. Eu comia e aí rolou, Fofão. várias pessoas Era um- abriram para poder achar e não tinha nada disso. Tem várias respostas maravilhosas e aí o BuzzFeed juntou tudo numa Sempre, matéria né? só. Então coloca aqui embaixo, que é pra gente dar aquela divertida, BuzzFeed, né? aquela coisa. Essa é ótima. A fake news mais contada para todas as crianças da face da Terra. Na volta a gente compra. E aí depois disso, ó, é tudo mentira, viu, gente? É tudo mentira, que você acredita piamente que na volta a gente compra. Cecília, você quer contar uma história da sua infância aqui pra todo mundo? Não. Quer sim. O quê? Que assim, a mãe de Cecília... Não precisa, não. A mãe de Cecília é filósofa, né? E sempre incentivou as crianças, as filhas, são 3 filhas, as 3 filhas dela assistirem
TV Cultura, né? Que é uma programação super, né, firme aí na educação das crianças. E tal. Exatamente. Da Frentex. Só que, de vez em quando, a irmã da Cecília dava umas escapadas e viu o quê? A propaganda daquele bonequinho, o vermelhinho, Melocoton. Melocoton. E aí ela queria porque queria o Melocoton, mas a mãe dela tava revoltada. Tipo, não é possível que eu crie essas crianças pro capitalismo dominar elas desse jeito, elas quererem um Melocoton. E aí a Cecília tava dentro do carro, a mãe dela tava dirigindo, a irmã dela tava na frente ou tava atrás contigo? Tava atrás contigo, que vocês eram muito pequenos. A Cecília cutucou a mãe e falou, mãe... Como é que você falou mesmo? Acho que não vou falar certo. Só porque você não gosta, não significa que ainda não pode gostar também. Porque todo mundo é igual e todo mundo é diferente. Por exemplo, todo mundo tem bunda, mas menino tem pipi e menina tem pipita. Eu amo essa história! Ela voltou e comprou. Ai, Ela gente, voltou e comprou depois dessa. Isso tá vendo? Sensacional, É uma criança gente. que argumenta desde pequena. Falando nisso, vamos terminar por aqui. E fica por essa mesmo, né? Fala aí, dá tchau. Não, falando nisso, comenta aqui embaixo Melocoton. Que é Melocoton. pra galera ficar assim, o que é Melocoton tem a ver com esse vídeo? Vai ter que assistir até o final. E compartilha aí, Benfeitoria da Casa Sim. 1, os projetos do Murilo e da Nathalie. Vamos assistir, vamos compartilhar pra caramba, porque a gente precisa o quê? Divulgar coisa boa nessa internet. Exato. Fazia tempo que tinha tido um vídeo tão gostoso assim, né? De De nada. notícias da semana. Beijo, beijo. Beijo, babies!